porque hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Roberto Gomes, que é farmacêutico, e ele veio hoje conversar com a gente sobre um assunto, olha ele aí, veio conversar com a gente sobre um assunto que a gente tem batido muito aqui na tecla. A gente tem falado muito aqui no programa sobre esse assunto, que é um assunto relacionado a remédios. E hoje ele aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho mais sobre os riscos da automedicação. Quando é que, na verdade, esse uso prolongado pode trazer a não saúde para as nossas vidas? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Eu sei que não é fácil tirar um farmacêutico do seu trabalho para trazer logo cedo para o programa. A gente agradece de coração por você ter aceito. Mas a gente precisa falar sobre esse assunto. Nesses últimos 2 anos e 3 meses, acredito eu, a gente nunca falou tanto de medicamento como a gente tem falado. Medicamentos estes que a gente tem recebido através de vacinas, medicamentos estes que a gente tem recebido desta forma, através de comprimidos. Além de outros medicamentos que pessoas com comorbidade, que têm doenças crônicas, já vêm tomando ao longo do tempo. Pessoas depressivas que acabam tendo que tomar remédios por uso prolongado e que a gente sabe que muitos são tarjas pretas e que são remédios que de uma certa forma eles têm começo, meio e fim. Tem que ter uma parada, tem que ter uma diminuída, enfim. Vamos falar de remédios. Nunca se comprou tantas vitaminas, nunca se comprou tantos remédios para dores de cabeça, nunca se comprou tantos anti-inflamatórios e antibióticos até em falta, muitas vezes nas farmácias, porque foram medicamentos orientados por especialistas, mas sem as pessoas saberem de verdade quais são os seus problemas. Muitas indo em urgência e emergência e dali tomando seus remédios em casa. E muitos não voltam mais para o tratamento. Ficam necessariamente nos remédios por conta própria. Então, não é brincadeira falar desse assunto. Concorda? Concordo. E agradeço o espaço. É bom a gente tentar trazer à luz para essa informação. É uma informação científica que precisa ser trabalhada junto à população. O risco dessa automedicação, o risco do uso prolongado desses medicamentos, hoje é um problema de saúde sanitária, né? É um problema sanitário. Então, a saúde pública tem que buscar sempre trabalhar melhor essas informações para poder a gente tirar os riscos maiores. Na sua fala, com relação ao uso de alguns medicamentos tarja preta, controlados, esse uso prolongado desses medicamentos, a gente vai tentar limitá-los a partir de quê? A partir de um tratamento específico, obediência a um tratamento, adesão a esse tratamento, depois um risco menor ao paciente e um risco menor de dependência e também o próprio manejo do paciente com relação a esse medicamento. Esses cuidados é que nós vamos ter no momento de tentar colocar como um uso prolongado, um uso contínuo ou não. Por isso também a permanência dos profissionais farmacêuticos dentro da drogaria, dentro das farmácias, para poder acompanhar esse tratamento, acompanhar a adesão a esse tratamento, dentro dos postos de saúde, dentro das UPAs, das UBS, o uso às vezes de um antibiótico, a primeira dose sempre é dada lá e acompanhada essa administração do paciente usando essa medicação. Por quê? Porque justamente para poder retornar e saber se o tratamento foi realmente feito. Por quê? O uso prolongado de antibióticos, às vezes a gente tem aquela coisinha do vizinho que informa, eu tomei esse, sobrou 2 comprimidos, você pode tomar e vai melhorar com um dia. Não é assim. O tratamento tem que ser feito especificamente. Por isso também o especialista tem que ser sempre buscado para poder saber se aquele medicamento gera um risco maior ou não. Nesses últimos tempos, a gente vai mexer numa tecla que é extremamente perigosa no meio que nós vivemos. Tá difícil de encontrar médicos, principalmente que atendam a população como a população merecia ser atendida. Não porque não tem esses médicos. A gente sabe que a economia tem sido mexida e, obviamente, a população que tem plano procura por um médico. Quando chega lá, às vezes o médico já não atende mais pelo plano. Quando você vai para o médico tem o direito de cobrar por este valor, às vezes a pessoa não tem condições de estar ali. Muitos acabam procurando emergência para procurar algo que na verdade não é o tratamento. E aí você vai, compra um antibiótico, você tem que tomar 7 dias. Você toma aquele antibiótico, no 4º dia você sente uma melhora
expressiva, você para. Digamos que esse problema venha depois de uma forma muito mais exagerada, com dores mais exageradas, com problemas de saúde. Você volta, o médico passa outra medicação, porque aquela medicação já não vai funcionar como deveria funcionar. É mais um novo antibiótico que você vai tomar. Tanto é que existe aí uma conversação no mercado de que estavam faltando antibióticos nas farmácias. Isso é algo para se chamar a atenção da população, porque eu acho que acaba indo muito para esse lado. Eu tomei, tenho uma quantidade de remédios, vou te passar um remédio que deu certo para mim. E de repente ele vai dar certo para você ou não. E aí vem os outros problemas de saúde. A gente precisa alertar a população que essa infinidade de remédios dentro de casa, usadas de forma desejada, traz problemas de saúde, né? Remédio não é comida. Isso. E também não é um comércio. Sim. A gente tem os dois parâmetros. Não é para ser, Não é para ser no comércio. A gente sabe, hoje a gente tem dados que uma dipirona, ela passou a ser o 10º medicamento mais consumido no Brasil, em dados assim, de 22 milhões de unidades. Mas isso por quê? A gente está ainda vivendo um momento de pandemia, as dores de cabeça, febre, sendo usado eles como analgésico, antitérmicos, aumentou muito. E aí vem a falta desse produto. A indústria não estava esperando essa demanda maior. E aí a gente sabe que tanto essa demanda chegou ao comércio de uma forma muito grande e chegou também aos profissionais. E esses profissionais, às vezes, não estavam nem preparados psicologicamente para poder absorver essa demanda. A nossa saúde pública não estava também preparada pela quantidade de profissionais e a gente esquece que todos nós, humanos, somos afetados de alguma forma. E todos nós profissionais da saúde também fomos afetados, né? Profissional médico, profissional odontólogo, enfermeiro, teve esse problema. O medicamento veio e aparece como se fosse a salvação. A salvação do mundo, e não é bem assim. E não é assim. O que a gente está agora é um adoecimento também mental, então um adoecimento da família, um adoecimento de tudo. Então, às vezes uma conversa, um tratamento psicológico, uma equipe multidisciplinar também ajudaria e tiraria o uso desse medicamento. E aí a gente vem, por que usar um medicamento tarja preta, um sonífero, né, causa indução do sono, durante muito tempo? Por que não começar a trabalhar as doenças de base? É o que a saúde, o SUS preconiza, é tentar fazer prevenção. Mas a gente... Claro, prevenir também... é melhor do que remediar. Isso. E aí vem a história do prolongar, o uso prolongado de determinados remédios. Por exemplo, vamos sim falar da dipirona. Se eu sou uma pessoa que toda dor que eu sinto eu tomo dipirona, quais são os problemas que eu posso ter com o passar dos anos? Vamos lá. Primeiro problema de imediato, o risco desse medicamento, da dipirona, começar a causar sangramentos, né, no estômago. A pessoa tem uma doença instalada de uma gastrite, uma úlcera, e aí ele começa a tomar esse medicamento. Como é que ele vai ser diluído esse medicamento? Como é que ele vai ser administrado, absorvido pelo organismo? Lá no estômago. Então ele já começa a sobrecarregar o estômago e aí pode causar um sangramento. Pode mascarar também uma outra doença mais se alivia a dor, porém a dor tem uma causa. Tem uma causa. E aí a gente coloca um uso de 3 dias, 2 dias, você conhecendo o seu corpo, o manejo do próprio paciente. Eu estou tendo uma dor de cabeça que é em função, às vezes, de ficar muito tempo no computador. Ok, eu posso tomar um medicamento naquele momento. Mas se isso passa a ser prolongado, por que não procurar um especialista para saber se não é a mudança do óculos, do grau que está ali naquela lente, às vezes a gente vai realmente para uma doença mais grave, por que não é uma cefaleia com alguns sintomas específicos, com uma dor intermitente, com halo, que são coisas que o especialista vai diagnosticar e dizer assim, não, vamos tirar essa dipirona, vamos começar a entrar com uma outra medicação e colocar. Todo medicamento é eliminado pelo rim ou pelas fezes, e aí no rim, uma parada renal, começa a vir um problema hepático também, o metabolismo do medicamento é feito, a mudança desse medicamento para inativá-lo, para deixar ele sem efeito, é feito no fígado, e aí é um órgão que fica sobrecarregado também. A gente traz as vitaminas. Por que eu não buscar as vitaminas através dos alimentos, em vez de colocar ela lá tentar pegar ela na prateleira?
e aí sobrecarrega, juntando com a dipirona, e aí faz uma bomba. É a chamada praticidade que custa caro. Isso. Porque comprar remédio não tá barato. E tentar tirar esse remédio da tua vida se faz necessário, porque o remédio é para aliviar dores, não é para te alimentar e nem te trazer saúde para o resto da vida. Você pode trazer qualidade de vida quando se há necessidade. Procura um especialista, o especialista vai te dizer se de fato é para você passar tanto tempo tomando essa medicação. Os remédios controlados, sabemos, ele tem tempo para começar, tem tempo para estar na metade do tratamento e tem tempo para, de trás para frente, tirar. O que a gente não percebe em determinadas pessoas. Tem gente que já está se automedicando mesmo. Há 20 anos, 18, 20 anos, pessoas que já perderam memórias e que muitas vezes imaginam que é a doença. E às vezes não é a doença. É a forma como você conduz. A gente sabe que existem pessoas que elas ficam extremamente dependentes e muitas vezes não obedecem os próprios especialistas. Então fica aqui esse alerta da automedicação, né? Isso. Quando a gente diz o tarja preta, foi justamente colocar um alerta. Limite, né? Um limite para o uso dos medicamentos. Por quê? Porque ele traz um efeito colateral muito forte, ele traz uma dependência forte. E aí a gente, se essa dependência acontece, por que eu tomo da primeira vez? Por que eu não vou fazendo alternativas? Às vezes alternativas não chegaram até mim e eu acho mais rápido tentar cortar aquilo dali de uma única vez, né? Então, para a saúde pública, essa conversa, esse momento que você está trazendo o programa de conversar isso e tentar a pessoa colocar pelo menos a questão, porque às vezes as perguntas... Não é tirar o remédio, mas é pensar e na prática colocar a medicação de um especialista e não de uma amiga, de uma vizinha, de um vizinho, juntamente com as terapias que estão ao redor. Tem várias formas de você utilizar as duas situações até você eliminar esses remédios da tua vida. O medicamento vem como alternativa. Sim. Né? E colocar, às vezes, ele como a última alternativa. A gente já passou por várias terapêuticas para poder colocar o uso da dipirona analgésico, às vezes uma massagem. Não é uma doença, mesmo que seja uma doença crônica, tem várias formas de você poder lidar e conviver bem com a doença às vezes, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. Eu quero agradecer pela sua presença, dizer que pra gente é muito bom trazer um profissional como você. Queremos te trazer mais vezes pra gente falar sobre assuntos assim e educar a população a se cuidar melhor e se remediar menos. Obrigado pelo convite, estou à disposição. E nesse momento, até enquanto docente, a gente precisa conversar mais a saúde como uma evidência científica, né? Trazer a ciência para mais próximo da população e aí assim eu acabo saudando os meus alunos da Uninasal. E a gente agradece. Quem quiser mais informações a respeito do assunto como farmacêutico, tem um Instagram? Tenho sim, professor Roberto Gomes e Silva, pode ir lá buscar as redes sociais ou pode buscar também a rede social da instituição que eu estou vinculado e aí a Uninasal está lá e eu estou vinculado a ela.